mais uma vez. Uma noite maravilhosa para cada um de vocês. E eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural nessa noite. Amém? Nós estamos meditando aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Amém, igreja? Eu tenho dito, tenho falado, tenho profetizado, tenho proferido a respeito muito da vida de Cristo, a respeito muito do pecado. Amém, igreja? Amém. E nessa noite não vai ser diferente. Deus nos revelou uma palavra. Eu fiquei de forma assim surpreendido, porque eu sempre em minhas pregações eu sempre tenho falado que pelo homem só entrou o pecado e pelo homem só saiu o pecado. E hoje o Senhor nos deu o privilégio, a honra de nos mostrar na palavra dele o que o Espírito de Deus ele quer nos ensinar nessa noite. Abrir os nossos olhos. Amém? 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 Amém. Todos acharam? Amém. Deus seja louvado. Amém, igreja? Amém. Diz aqui, versículo de número 12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado de morte, assim também a morte veio a todos os homens. Amém, igreja? Amém. Porque todos pecaram. Amém? Amém. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Amém, igreja? Amém. Você entende isso? O pecado só não é levado em conta enquanto não existia a lei. Depois que existiu a lei, e aí o pecado ele foi se tornando, digamos assim, importante na vida das pessoas. Amém? 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 O que é a lei? A lei é a obediência à palavra de Deus. Amém? Amém? É o limite do homem. Amém? É o limite do homem. Amém? Diz mais, versículo número 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, eu disse a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Amém, igreja? Amém. Embora o pecado tenha tomado conta, entenda por favor, em nome de Jesus. Olha, Adão tinha toda a autoridade. Adão, ele dominava o mundo. Adão era rei. Adão era o próprio Deus. Ele representava o próprio Deus na terra. Adão. E a Bíblia fala que o pecado entrou pelo homem. Foi Adão. Adão e a sua esposa. Mas digamos, Adão. E esse pecado, quando entrou na vida de Adão, fez a separação entre o homem e Deus. Compreende isso? Toda a autoridade que Adão tinha sobre a sua vida no mundo foi entregue ao inimigo. Amém? Você compreende isso? Toda a legalidade foi entregue ao inimigo. Toda a autoridade. Então entenda comigo, por favor. Olha o que ele diz mais. Entretanto, não
Não, aqui, versículo número 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que lhe trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dela, muito mais aqueles que recebem a Deus a sua imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, que reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, assim, o pecado que veio sobre a terra, que veio sobre o homem e as suas consequências não são tão maior quanto a grandeza do nosso Deus. Amém? Amém. Então, nem tudo que você acha que veio para o fim, que veio para acabar, que não tem mais jeito, tiramos ensinamento de tudo, pegamos todos os problemas, pegamos todas as dificuldades e fazemos dela um combustível para a nossa vitória. Amém? 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 Ainda que Adão tivesse errado, juntamente com a sua esposa, a Eva, o Senhor tirou proveito desse erro, o Senhor tirou proveito dessa falha. Entenda, por favor. Com um limão, o Senhor fez uma limonada. Você entende? Você está compreendendo isso? Então, com um problema que surgiu lá no Éden, a falta de respeito, a falta de obediência, Deus não abaixou a cabeça. Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu do seu povo, por favor. Ele ainda acreditou no homem. Ele acreditou em você. Talvez tem pessoas que não acreditam mais em você, mas o Senhor Deus acreditou em vocês. E Ele disse: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, por causa de um só. Muito mais aquele que recebem a Deus e a sua provisão, sua imensa provisão da graça. Por mais que o pecado te machucou, por mais que as feridas, as cicatrizes da vida tenham te machucado, te ferido, mas muito, a imensa provisão de Deus. Aqueles que recebem Deus, entenda, aqueles que recebem Deus, a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida, não é em morte, por favor. Você não reina em morte, ou em reina. Não. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Então, quando eu digo que você tem que reinar em vida, você não pode ser um rei, presta atenção. Agora eu vou partir para a revelação. Você não pode ser um rei fracassado, derrotado. O teu reinado tem que ser próspero em todas as áreas. O teu reinado tem que ter fortalezas. O teu reinado tem que ter atalaias. O teu reinado tem que ter torre de vigilância. O teu reinado tem que estar preparado. Compreende? Sim. Como é que eu posso reinar a minha vida se eu ainda não recebi o Senhor Deus na minha vida? Você tem um conhecimento de Deus? Todos têm.
Você ouvir falar de Deus, todos ouvem. Mas você viver Deus é diferente. Então, para que você, mediante essa terra tomada pela injustiça, uma terra tomada pela violência, uma terra tomada por pecado, mesmo você vivendo nessa terra em vida, você tem que reinar. E o teu reino tem que ser forte. O teu reino tem que ser próspero. Amém? Amém. O Senhor nos ensina a administrar. A faculdade é o conhecimento apenas. Mas o Espírito administrador vem do altar. Então, você tem que saber reinar a tua vida. Ele disse: os que recebem-me reinarão em vida, não em morte. Amém? Amém. E é por isso que uns comem carne, outros comem legumes, e nós comemos os dois. Amém? Amém? Porque é essa a nossa crença. É isso que nós acreditamos. Amém? Amém. O nosso reino, toda a sua força, tem que vir do Deus de Abraão, de Isaac e do Deus de Israel. Se Ele disse que eu tenho que reinar em vida, eu tenho que reinar em vida. Ponto. Terei que reinar em vida. Pastor, mas como reinarei em vida? Você obedecendo às diretrizes, obedecendo de uma forma cuidadosamente a palavra de Deus. Então você começa a reinar. O teu olhar começa a ser um olhar de águia. Você começa a enxergar 3.000 metros. Você começa a ter foco, força e fé. Amém? Amém. Esse é o Espírito de todos aqueles que recebem Jesus, que recebem Deus, que recebem Cristo. Porque ele fala aqui, versículo de número 17. Olha como Deus, ele é genioso. Ele fala assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele. Amém? Amém. Adão representou a morte. Muito mais aqueles que recebem quem? A Deus. Não é verdade? Se a morte reinou pelo um só homem, muito mais aqueles que recebem Deus. E a imensa, a grandeza, a monstruosidade do Senhor Deus e da sua graça e da sua dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pode falar. Amém. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Por meio de um só homem reinarão em vida. Eu não posso passar por essa terra apenas por passar. Eu não posso viver nessa... Não, me perdoa. Eu não posso viver nessa terra como apenas um peregrino, um estrangeiro. Não, eu tenho que reinar na terra. Assim diz a Escritura. Ou eu estou enganado? Não. Ou eu estou errado? Se ele diz reinarão em vida por meio de um único homem, que se chama quem? Jesus Cristo. Qual é o nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Através do nome de Jesus Cristo que eu vou reinar. Não é através da Aparecida, não é através do Padrinho Santo, Padrinho Cício, não é através de fulano, de Beltrano, do pastor Marcelo, não. Está escrito, a palavra
de Deus, para mim, é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Não adianta me criticar, que não vai adiantar. Eu leio o que está escrito. Amém, Jesus. E o que está escrito para mim é a verdade. Não é um lacinho vermelho. Não vai ser uma simpatia. Eu não vou reinar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não vou reinar. Eu só vou reinar se eu tiver o Espírito de quem? De Deus. Amém? Amém. Conhecimento todos têm. Mas o Espírito de Deus são poucos. Muito poucos. Conhecimento todos têm. Mas o Espírito de Deus são poucos. Ele diz o versículo número 18. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 5. Versículo número 12 em diante, nós estamos no 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, consequentemente, tudo tem uma consequência. Essa terra, ela é fértil. Plantou? Colheu. Tudo que você plantar nessa terra vai ter uma consequência. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, vírgula, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Me ajuda aí. Todos os homens. Amém? Amém. Amém? Então Deus fez o quê? Ele viu que a humanidade estava perdida, tomada de condenação, de erros, tomada de pecado, tomada a legalidade que Adão deu de beijo, deu para Satanás toda a autoridade. Você compreende? Vou trazer um exemplo só para você viajar um pouquinho. Você imagina Adão lá no Éden andando no meio dos leões. Você imagina Adão lá no Éden mergulhando no meio dos oceanos, no meio das feras. A morte não existia. Ele podia ficar lá embaixo quanto tempo ele queria. Imagine ele subir no lugar mais alto. Toda a autoridade lhe foi dada. Amém, igreja? Amém. Você compreende? Sim. Mas ele entregou toda aquela autoridade na mão do inimigo, onde que as criaturas se rebelaram, aonde veio a lei. Amém? Amém. O homem se separou de Deus, as criaturas se separaram dos homens, as feras, os bonzinhos se tornaram feras, e aí foi a humanidade. Mas o Senhor disse que pelo homem entrou o pecado e pelo homem saiu o pecado. Ele disse, assim também com um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? Quando Jesus foi crucificado, quando ele foi sacrificado. Esse foi o nosso ato de justiça. Esse foi o ato em que eu e você, todos nós, gozamos de uma justiça que nós não merecemos. Que não é por mérito. Não é por mérito. Ah, não, eu mereço porque eu estudei, eu mereço porque eu sou bom com meus pais. Não. Você não tem mérito, você não compreendeu ainda. Ainda você não entendeu.
nós não somos absolutamente nada. Mas o Senhor, em tua infinita misericórdia, sua majestosa misericórdia, só um ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Até Moisés o povo não tinha vida. Você sabe o que é isso? Entenda, você viveu no mundo. Quer voltar para o mundo? Não. Você sabe como que é. Você não vivia, você sobrevivia. Você achava que uma noite ia te trazer uma felicidade e no outro dia, depressão, doença, enfim, sensação de tudo que é horrível na terra. E nada resolvido. Quando você teve um encontro com a justiça, com a Justiça. você passou a ter vida. Amém. Num lugar onde habitava a injustiça, sobreabundou a justiça de Deus na tua vida. Amém. E hoje, no meio dessa terra, tomado por violência mais uma vez, tomado por pecados, tomado pelas piores obras satânicas, mesmo nessa terra em que o povo não tem paz, você tem. Amém. 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 Verdade. Amém. Você deita e dorme, porque o Senhor é com você. Amém. Você não tem medo. Você não tem medo. Porque Deus é com você. Amém. Porque você confia. Diz mais. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos, não são todos. Eu disse muitos. Interpretação, lembra-se da interpretação. Muitos, não são todos. Esses muitos são todos aqueles que recebem Deus. Está lá nos versículos anteriores. E que crê na sua provisão São poucos. divina da sua graça, por meio de Jesus Cristo. Eu não disse todos, muitos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Amém. Nem todos que são chamados são escolhidos. Ou todos que são chamados são escolhidos. Não. Não. Muitos serão chamados, mas muitos. Poucos serão escolhidos. E assim as Escrituras, ela nos demonstra que somente aquele que o meu justo viverá pela fé, terá vida nessa terra. Enquanto a pandemia existir, enquanto o câncer existir, enquanto as doenças novas, porque o inferno não para, já está lá tentando fazer uma outra doença, porque o mundo não para. Enquanto não descobrimos, ganhamos tudo. Não. Está surgindo mais. Escreve, porque as palavras não se percam. Mas mesmo diante desse cenário, em que o país esteja numa miséria,
em que o mundo todo está vivendo ou sobrevivendo uma miséria, eu terei paz. E eu sei que em cima da minha mesa não vai faltar o pão. Eu sei que em cima da minha mesa não vai faltar um prato de comida, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem sustentado. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, Senhor. 2 anos de pandemia. Nós estamos indo para o 3º. E as coisas só vão melhorar, não se sabe o dia. Mas Deus é conosco, é com você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja. A igreja. A igreja. E todos quantos que receberam Deus por intermédio de Jesus Cristo terão vida ou reinarão em vida. Diz mais, versículo de número 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse como é que está aí na sua Bíblia? Ressaltasse ou ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou o quê? A graça. A graça. Onde havia o pecado, transbordou A graça. Isso fui eu. Isso foi você. Amém. Aonde havia o pecado em você, pela misericórdia infinita, grandiosa, imensa misericórdia de Deus, Ele transbordou, encheu, superabundou a graça de Deus. Amém. Isso quer dizer o quê? A infinita misericórdia do nosso Deus nos alcançou. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Veja mais. A fim que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida Eterna. A vida eterna, de qualquer jeito, você vai ter. Olha aí a vírgula. De todas as formas você vai ter. Seja no inferno, seja no céu. A vida eterna, mediante a quem? Jesus Cristo. Nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Ah, eu pensei que fosse o santo tal. Eu pensei que fosse. Hã? Não é não. Jesus Cristo. Nosso Senhor. E quem é o mediante? Quem é o mediador? Jesus Cristo. Porque está escrito que não há outro mediador entre Deus e os homens. Eu gostaria, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas eu tenho que trazer a clareza da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu não posso ser, desculpa a expressão, a redundância, a ignorância, Maria vai com as outras. Eu não posso pegar um peixe e vender aqui porque o outro diz que o peixe era isso, era... Não. Eu tenho que ter fundamento na minha fé. Não há outro mediador. Quer ter paz? Aceite Jesus como o único, suficiente Salvador da tua Vida. Eu sou o caminho, a verdade. Amém. Ninguém vem ao Pai Senhor por ele. senão por Ele. Amém. Amém? Amém. Amém, Senhor. Não turbe o vosso coração, creia apenas. Amém? Amém. Então,
reinar em vida, ponto. Com Jesus está fácil. Reinar em vida com teu conhecimento está feio. Vai dar ruim. Você não vai reinar. Você não vai conquistar. O seu reino será um reino quebrado, falido. Como você veio já lá de trás. Agora, se você colocar o Rei dos Reis, os Senhores do Senhor, na frente dos seus planos, dos seus projetos, na frente dos teus sonhos, meu irmão, tudo vai dar certo. Amém. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo? Vai. Tudo vai dar certo? Vai. Você compreende? Sim. Aprenda uma coisa. Pastor, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu vou orar pela minha família, vou orar pelo meu pastor, o pastor precisa de oração também, viu? Eu vou orar pela família do pastor, eu vou orar por todos. Eu vou orar agora, meu Deus. Depois eu fiz todas as minhas orações. Eu vou orar pelo meu cliente. Eu vou orar pelo meu patrão. Eu vou orar pelos meus orçamentos. Eu vou orar por tudo, os meus sonhos, os meus propósitos. E eu tenho certeza que Deus será comigo. Consagre ao Senhor tudo, e de tudo irá bem. Amém. Amém. Tudo que você for fazer, vou bater uma bateria, vou consagrar a Deus. Senhor Deus, me dá sabedoria. Eu preciso. Quando eu subo aqui no altar, quando eu dobro os meus joelhos, eu só peço a Deus que Deus, Ele venha me esconder debaixo do altar. Para que então apenas o nome dele venha ser visto e glorificado. Amém. O pastor não é nada. Ele não tem teologia, ele não tem entendimento, ele não tem conhecimento, ele não tem estudo, ele é um analfabeto da Bíblia. Mas eu tenho um Espírito. Glória a Deus. Apenas o Espírito de Deus tem que ser glorificado. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu sou apenas um canal de bênção. Então esse altar, ele habla de fogo. Os olhos não vê, mas aqui tem fogo consumidor. Qualquer dia vocês vão ver. Um fogo, uma brasa viva. Aqui está o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, certo? Então, Deus, o todo Deus, eu estou falando Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. Tudo que você imagina de santidade está aqui. Ao redor estão os anjos do Senhor. Ao redor estão os anjos das trevas, bramando como um leão, esperando uma falha minha, uma falha tua. O que eu estou falando, não estou falando porque alguém me contou. A Bíblia me diz que onde estão duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Quem estaria presente? Deus. Todo-Poderoso está aqui. Amém. Eu não toco, eu não sinto arrepio, eu passo por ele, mas a sua majestade está aqui. Aleluia. O fogo é abrasador, o fogo é arde aqui em fogo. O sacrifício da noite sou eu estou aqui. O pastor bom dá a sua vida em troca das ovelhas. Sacrifiquei a minha vida. Sacrifiquei minha vida de solteiro, de prostituição, de idolatria, enfim, a desgraça alheia, para servir ao Senhor Todo-Poderoso. A minha vida é tomada por sacrifício. Então, eu tenho que reinar nessa terra. Essa palavra tem que fazer parte da minha vida, como tem que fazer parte da tua vida. Amém. Se nessa noite você ainda não despertou, Deus te despertou. Amém? Amém? Amém. Você compreende? Sim. Sim ou não? Sim. Me trouxeram aqui
Sabe o que é isso? Remédio. Mas uma sacola de remédio. Nós acreditamos nos médicos. Amém? Nós obedecemos. Mas nós esperamos em quem no milagre? Em Deus. Em Jesus. Amém. Eu orei. Você orou. Você acreditou. Amém? Amém. A revolta vem de dentro de você. Eu nasci sem tomar remédio. Não é porque eu tô de idade, ou eu cheguei na metade da vida, que eu tenho que tomar remédio. Isso não é uma lei. E também não é uma consequência. Amém? Amém. Detalhe, eu respeito a autoridade médica. Mas no mundo espiritual eu me revolto contra isso. Porque se verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, a pergunta é, por que eu tenho que andar com uma sacola de remédios? Eu estou fazendo isso para provocar revolta dentro de vocês. Eu estou mexendo com o seu interior. Eu estou mexendo com uma fé que está dormindo dentro de você. Amém? A irmã que toma tudo isso daqui, ela vai fazer todos os exames de volta. E eu garanto que Deus vai fazer uma obra grande. Amém. Você compreende? Amém. O médico vai olhar, não, muito remédio, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar aquilo outro. A obra de Deus, ela é completa, irmão. Amém. Amém? Está repreendido. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é o nosso Espírito. Essa é a nossa fé. Você crê? Eu creio. Você acredita? Amém. Essa é a nossa fé. Amém. Amém? Amém. É porque você tem uma idade, ela não tem que tomar remédio para ter idade. Não dá mais. Eu quero chegar à minha idade também, mas com saúde. Amém, igreja? Amém. Não quero ser dependente de remédio. Eu vou reinar em vida e não vou deixar a lei me reinar. Eu vou reinar em liberdade. Para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas porque Ele é grande. Ele é poderoso. Deus fez a obra nessa noite, viu? Pode ter certeza. Deus fez a obra. Em nome de Jesus. Amém?